Muito bem, 11 horas e 6 minutos, estamos de volta agora com a segunda e última hora do Espaço CNN, já na ponta da linha, Igor Gadelha em Brasília, Fernando Molica no Rio de Janeiro. Vou começar com o Gadelha, que está mais distante de mim, parábola do filho pródigo. Está distante, vou dar uma prioridade, o Molica não vai ficar aborrecido comigo. Tudo bem, Igor? Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, Larissa, bom dia a todos. Alexandre de Moraes foi sorteado novo relator do inquérito que apura a possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, aquele caso que envolve o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tratava daquela reunião do dia 22 de abril. Que informações você tem, Igor? O Palácio do Planalto gostou ou não gostou de ser o Alexandre sorteado? Olha, Sidney, apesar de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes aí, que foram de encontro aos interesses do Palácio do Planalto, como a suspensão da posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, os ministros ali do Palácio do Planalto e outros ministros do núcleo político do governo não acharam tão ruim o sorteio de Alexandre de Moraes, não. A avaliação ali desses ministros é de que Alexandre de Moraes está numa nova fase e deve ser mais justo com o presidente Jair Bolsonaro até do que o ministro Celso de Mello, que até então era o relator. Os auxiliares presidenciais têm ressaltado nos bastidores, Sidney e Larissa, uma recente entrevista dada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes à revista Veja, na qual ele diz que os choques são normais no início de qualquer governo e afirma que a relação entre os poderes tende a ser mais tranquila de agora em diante. Ou seja, eles se apegaram a essa entrevista aí para crer que Alexandre de Moraes será mais justo com o presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do Palácio do Planalto ressaltam ainda que esse inquérito já deu o que tinha que dar, que deve, na avaliação deles, ser encerrado o mais rápido possível. Fernando Molica, eu tenho uma batata quente aqui, vou passar para o seu prato, colocar na sua mesa, já para você degustar antes do seu almoço. Alexandre de Moraes lá, com esta condição agora que era do ministro Celso de Mello. A pergunta é: a resposta ao questionamento que virá do Supremo, o presidente Bolsonaro o fará presencialmente ou fará por escrito? O que você acha? Bom dia. Bom dia, Sidney, Larissa, bom dia a todos. Eu acho que a primeira questão agora vai ser esse voto do Alexandre de Moraes, né? A sessão para definir isso foi suspensa, houve o voto... Bem, primeiro teve aquele voto antecipado do ministro Marco Aurélio, depois que foi favorável ao depoimento por escrito, depois o Celso de Mello reafirmou a sua posição e votou por um depoimento presencial. Nisso, o ministro Luiz Fux suspendeu a sessão, que deve ser retomada em breve, né? Isso tem que ser resolvido. Então, o voto do Alexandre de Moraes, nesse ponto específico sobre o depoimento e como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, vai mostrar muito qual é a disposição dele em relação a esse inquérito, né? Porque caberá, depois da conclusão do inquérito, caberá à Procuradoria-Geral da República tomar uma providência, indicar se pede a abertura de processo, se propõe um indiciamento, né, que o presidente Jair Bolsonaro seja ou não seja processado. Então vamos ver como é que o Alexandre de Moraes se situa nesse momento, nesse voto, que deve ser o próximo ato aí dessa investigação, né, Cid? Nós estamos tratando, Molica, lá no topo, lá em cima do pódio, né? Mas tem gente que aqui embaixo pode dizer assim: o Alexandre de Moraes, amigo do Temer agora está bem com o presidente Bolsonaro, será que o presidente pode ligar para o Temer ligar para o Alexandre de Moraes, para pedir a ele, para ser por escrito, não ser presencial e tal? Isso vale ou não? É muito pequenininho? Não, né? É muito complicado. A gente vê, o PT ficou aí no governo quantos anos? 8, quase 13, 12 anos, não chegou a completar 12 anos, né? Não, 12, 13 anos, né? Por conta aí dos mandatos de Lula e Dilma, e os governos petistas nomearam alguns ministros para o Supremo Tribunal Federal. Isso não impediu que esses ministros votassem contra, se posicionassem de maneira muito firme no caso do mensalão, de maneira muito... O Joaquim Barbosa, né, Molica? O Joaquim Barbosa é um exemplo, Barbosa, né? Que já até depois declarou que tinha votado no Lula para presidente da República. O Joaquim Barbosa foi indicado para o Lula para o Supremo e foi relator do mensalão e foi muito duro, né? Houve várias condenações de pessoas do PT ligadas ao governo petista. O próprio Fachin, né, cuja nomeação foi até contestada pelo fato de ele já ter atuado no movimento dos Sem Terra, ter tido ali alguma atuação, ter defendido o voto para Dilma na campanha à presidência da República. E no final ele foi muito duro também nos julgamentos do Petrolão, né, e da Lava Jato.
Então há uma questão. Quando ele põe a toga, o cargo, aqui no Brasil, o ministro da Suprema Corte tem um cargo vitalício, né? Só sai quando se aposentar, ou então se quiser sair antes. Então, isso dá uma garantia a esse ministro de independência que é muito forte. Ele também passa a lidar com a própria biografia, né? Então, por mais que você possa ter simpatia, algum compromisso inicial com aquele presidente que o indicou, o compromisso maior tem que ser com a lei, com as suas convicções, com a Constituição. E até agora, os ministros têm demonstrado isso. Vamos ver como é que o Cássio Marques, futuro provável, né, ministro do STF, vai se comportar. Mas na hora que eles põem aquela capa preta, sai de baixo, rapaz. Aquela capa preta é mais poderosa que a capa do Super-Homem, até porque a do Super-Homem só existe na ficção. Mônica, só para fechar, aquela capa preta para mostrar que é um homem que está submetido à justiça, não é isso? Aquela capa, ela simboliza isso também, igual você tem também a balança, né? A balança, ela é por isso, quer dizer, a justiça, teoricamente, ela equilibra, né, o que acontece na sociedade e dá o voto mais sereno dela, né? E tem também um significado de isolamento das pressões. Naquele momento é como se a capa fosse, comparando agora, tem esses escudos de acrílico, né, para proteger as pessoas da contaminação. Aquela capa dá a ideia de que naquele momento, na hora que o sujeito põe a capa, ou né, o ministro ou a ministra, né, não serei machista aqui, ele ou ela passa a ter um compromisso com a sua própria consciência e com o seu conhecimento da Constituição. Então ele fica meio como se isolado das pressões externas. É uma questão simbólica, né? Sim. Mas que muitas vezes funciona. A gente tem visto aí, recentemente, presidentes muito irritados com aqueles ministros por eles indicados. Vamos ver como é que funciona. E agora, vamos acompanhar como o ministro Alexandre de Moraes vai se comportar nesse caso, que tem o presidente da República como investigado. Não é pouca coisa, Sidney. Você demorou a me contar essa história da capa. Amanhã eu vou trazer uma capa. Se a capa evita pressão, vou então usar uma capa a partir de amanhã aqui na minha função, né? Porque é pressão de horário, pressão disso, é um monte de coisa. Vou usar uma capa também a partir de amanhã. Obrigado, Fernando Mollica. Um grande abraço. Igor Gadelha também. Até amanhã. Bom dia a todos. Tchau, tchau.